Oi, eu sou a Bell Hooks. Eu sou professora, autora, teórica feminista, artista e ativista social dos Estados Unidos. Essa é uma foto de mim quando eu era mais nova. Essa mesma foto está na capa de um livro que eu escrevi, chamado O Feminismo é para Todo Mundo, e é baseada na mensagem desse livro que eu vou fazer um convite hoje. Aproxime-se do feminismo. Bom, em todos os lugares onde eu vou, com orgulho eu digo ao pessoal interessado em saber quem eu sou, o que eu faço. Sou escritora, teórica feminista e crítica cultural. Digo às pessoas que escrevo sobre filmes e sobre cultura popular, analisando a mensagem de cada meio. A maioria das pessoas acha isso emocionante e quer saber mais. Porque todo mundo vai ao cinema, todo mundo assiste a televisão, folheia revistas e todo mundo tem pensamentos sobre as mensagens que recebe e sobre as mensagens que vê. É fácil para o público diverso que encontro entender o que eu faço como crítica cultural e compreender a minha paixão por escrever. Muita gente escreve e muita gente quer escrever. Mas a teoria feminista é nesse ponto que as perguntas param. A tendência é eu ouvir tudo sobre a maldade do feminismo e as feministas más. Elas odeiam homens. Elas querem ir contra a natureza. Todas elas são lésbicas. Elas estão roubando empregos e tornando difícil a vida de homens brancos que não têm a menor chance. Quando pergunto a esse mesmo pessoal sobre os livros e as revistas feministas que leem, quando pergunto a quais palestras feministas assistiram, me respondem contando que tudo o que sabem sobre feminismo entrou na vida deles por terceiros e que realmente nunca se aproximaram o suficiente do movimento feminista para saber o que de fato acontece e sobre o que é de verdade. A maioria das vezes pensam que feminismo se trata de um bando de mulheres bravas que querem ser iguais aos homens. Essas pessoas nem pensam que feminismo tem a ver com direitos. Quando falo do feminismo que eu conheço, bem de perto e com intimidade, escutam com vontade. Mas quando nossa conversa termina, logo me dizem que eu sou diferente. Não como as feministas de verdade, que odeiam homens que são bravas. Eu asseguro a essas pessoas que eu sou tão de verdade e tão radical quanto uma feminista pode ser, e que se ousarem se aproximar do feminismo, verão que não é como haviam imaginado. Eu queria que tivesse uma resposta para a pergunta o que é feminismo que não fosse ligada nem a medo e nem a fantasia. Eu defino o feminismo como um movimento para acabar com o sexismo, exploração sexista e opressão. Eu adoro essa definição. Adoro porque afirma de maneira muito clara que o movimento não tem a ver com ser anti-homem. Deixa claro que o problema é o sexismo. E essa clareza nos ajuda a lembrar que todos nós, mulheres e homens, temos sido socializados desde o nascimento para aceitar pensamentos e ações sexistas. Como consequência, mulheres podem ser tão sexistas quanto homens. Isso não desculpa ou justifica a dominação masculina. Isso significa que seria inocente e equívoco de pensadoras feministas simplificar o feminismo e enxergá-lo como se fosse um movimento de mulher contra homem. Para acabar com o patriarcado, outra maneira de nomear o sexismo institucionalizado, precisamos deixar claro que todos nós participamos na disseminação do sexismo, até mudarmos a consciência e o coração, até desapegarmos de pensamentos e ações sexistas e substituí-los por pensamentos e ações feministas. Homens, como um grupo, são quem mais se beneficiaram e se beneficiam do patriarcado, do pressuposto de que são superiores às mulheres e que deveriam nos controlar. Mas esses benefícios tinham um preço. Em troca de todas as delícias que os homens recebem do patriarcado, é exigido que dominem as mulheres, que nos explorem e nos oprimam, fazendo uso de violência se precisarem, para manter intacto o patriarcado. A maioria dos homens acha difícil ser um patriarca. A maioria dos homens ficam perturbados pelo ódio e pelo medo de mulher e pela violência de homens contra mulheres.
Até mesmo os homens que disseminam essa violência se sentem assim. Mas eles têm medo de abrir mão dos benefícios. Eles não têm certeza sobre o que vai acontecer com o mundo que eles já conhecem tão bem se o patriarcado mudar. Então, acham mais fácil apoiar passivamente a dominação masculina, mesmo quando sabem, no fundo, que estão errados. Repetidas vezes, homens me falam que não têm a menor ideia do que feministas querem. Eu acredito neles. E acredito que se soubessem mais sobre feminismo, não teriam mais medo dele, porque encontrariam no movimento feminista esperança para sua própria libertação das amarras do patriarcado. Deveria haver tantas pequenas cartilhas feministas, folhetos fáceis de ler e livros nos contando sobre o feminismo. Deveria haver outdoors, anúncios em revistas, propagandas em ônibus, metrô, trem, comerciais na TV, espalhando a notícia e ensinando o mundo sobre feminismo. Ainda não chegamos lá, mas é isso que precisamos fazer para compartilhar o feminismo, para fazer o movimento chegar à mente e ao coração de todo mundo. Mudanças feministas já tocaram a vida de todas as pessoas de forma positiva, e ainda assim perdemos de vista o positivo quando tudo que ouvimos sobre o feminismo é negativo. No início de minha resistência à dominação masculina, de minha rebeldia contra o pensamento patriarcal e de minha oposição à mais forte voz patriarcal em minha vida, a voz da minha mãe, eu ainda era adolescente, suicida, deprimida, sem saber como encontraria um significado para a minha vida e um lugar para mim. Eu precisei que o feminismo me desse uma base de igualdade e justiça em que eu pudesse me erguer. Minha mãe mudou de opinião sobre o pensamento feminista. Ela vê a mim e a todas as suas filhas, somos 6, vivendo uma vida melhor por causa de políticas feministas. Ela enxerga promessa e esperança no movimento feminista, e é essa promessa e essa esperança que eu quero compartilhar com vocês e com todo mundo. Imagine viver em um mundo onde não há dominação, em que mulheres e homens não são parecidos nem mesmo sempre iguais, mas em que a noção de mutualidade é o ethos que determina nossa interação. Imagine viver em um mundo onde todos nós podemos ser quem somos, um mundo de paz e possibilidades. Uma revolução feminista sozinha não criará esse mundo. Precisamos acabar com o racismo e o elitismo e o imperialismo. Mas a revolução feminista tornará possível que sejamos pessoas autorrealizadas, capazes de criar uma comunidade amorosa, de viver juntas, realizando nosso sonho de liberdade e justiça. Aproxime-se. Veja como o feminismo pode tocar e mudar sua vida e a de todos nós. Aproxime-se e aprenda o que é o movimento feminista. Aproxime-se e verá, o feminismo é para todo mundo.